Agradeço à senadora Simone Tebet pela sua apresentação inicial. E agora este bloco vai ter a segunda etapa. A pré-candidata Simone Tebet vai responder a perguntas dos representantes dos empresários industriais. Para fazer a primeira pergunta, convido Gustavo de Oliveira, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso, representando as federações das indústrias da região Centro-Oeste. Gustavo, o senhor tem 2 minutos para formular sua pergunta aqui no microfone, em frente ao palco. Por favor. Bom dia a todos e a todas. Senadora Simone Tebet, prazer tê-la aqui conosco. Presidente Robson, parabéns pela organização do diálogo. Senadora, a senhora quebrou minha pergunta, que era sobre o seu apoio à PEC 110. Já disse claramente aqui que é a favor de uma reforma tributária. Então, eu peço licença para que nós possamos aproveitar a oportunidade de explorar outro tema. A senhora é de Mato Grosso do Sul, estado vizinho ao meu querido Mato Grosso, e muitas pessoas perguntam para a gente por que o agronegócio vai tão bem e a indústria brasileira parece que patina diante de um cenário mundial. Nós conhecemos a realidade, a indústria brasileira não tem o que o agro teve durante muito tempo, uma combinação de juros subsidiados, uma tributação que eu digo que é adequada, ela não é reduzida, mas é adequada para quem quer ser competitivo no mercado internacional, e muito apoio de estratégias do país, de tratados com outros países, para que o nosso produto pudesse ser inserido nos principais mercados mundiais. Eu pergunto à senhora, dentro do plano de governo, e se eleita for, como é que a senhora pretende trabalhar a abertura desses mercados para que os produtos industriais brasileiros possam, primeiro, ter acesso aos mercados que pagam melhor pelos produtos industrializados, mas mais do que isso, a estratégia para que eles cheguem lá de maneira competitiva. Obrigado e parabéns pela sua candidatura. O Brasil fica muito feliz quando bons candidatos se apresentam para um debate tão importante como esse. A indústria agradece a sua presença aqui hoje. Gustavo de Oliveira, muito obrigado por sua pergunta. Senadora, a palavra é sua, 5 minutos para a sua resposta. Obrigada. Acho que consegue. Gustavo, obrigada. Obrigada, Robson. Tenho certeza que deve ter sido ideia sua colocar primeiro um representante da minha região do Centro-Oeste para fazer a pergunta. Rapidamente sobre a reforma tributária, sim, eu acompanho isso há quase 30 anos. Eu dei aula há 12 anos, certamente, sobre direito público e vim acompanhando essa questão. Pela primeira vez, nós chegamos a um consenso. E acho que é isso importante passar, né, senador Armando, que acompanhou também. A gente sempre tinha um problema, porque nós temos 2 Brasis quando se fala de questão tributária. Nós temos o Brasil que consome, né, que é o Brasil do Sudeste, e nós temos o Brasil que produz, não que o Sudeste não produza, mas nós somos de uma região pouco populosa, que consumimos pouco. Então, diante disso, a gente sempre tinha dificuldade em avançar. Como garantir que nós possamos ter uma reforma tributária que tribute mais no consumo, que tribute mais no destino e menos na origem, sem quebrar os estados produtores? E hoje, pela primeira vez, há um consenso. Eu só faria uma única ressalva àquela carta que recebi, confesso que não tive a oportunidade de ler na íntegra, porque recebi ontem, das propostas da CNI, que quando fala da reforma tributária, criando um fundo de desenvolvimento regional, eu colocaria só uma letra C, um fundo constitucional de desenvolvimento regional, porque nós dos estados produtores já passamos por isso, quando nós conseguimos desonerar as exportações que são necessárias, e tem a ver com a resposta que vou dar a você, como também um incentivo, é preciso desonerar as exportações do setor industrial. Essa é uma diferença em relação ao setor agrícola, é uma das respostas que já encaminho, porque o agronegócio brasileiro avançou, inclusive em relação ao PIB, as exportações, e a indústria não. Além do custo Brasil, da logística que vamos falar, nós temos essa questão de rever a questão da oneração em relação às exportações. Mas voltando rapidamente, já que sua pergunta era em relação à reforma tributária, hoje nós chegamos a um consenso. Quando
quando nós começamos a exportar os produtos, vinha uma lei Candir que devolveria aos estados exportadores aquele ICMS que deixava de ser arrecadado, né? Isso não aconteceu porque veio por uma lei e nunca foi cumprido no orçamento. Nós precisamos agora, com a reforma tributária, deixar claro, tem uma emenda nesse sentido, que haverá um fundo constitucional de desenvolvimento regional para que os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste não percam competitividade e não entre mais ainda nessa desigualdade social de não ter geração de emprego e renda para a nossa população. Mas a sua resposta, eu diria que é exatamente um pouco da que a gente falou aqui. É preciso rever, primeiro, dando um plano nacional de desenvolvimento industrial, tecnológico e científico, com uma política de baixo carbono, inclusive com o mercado regulado, com as melhores práticas do comércio exterior. Vamos lá, nós temos inúmeros. A China agora criou a segunda, o Made in China 2035, a Alemanha com a indústria 4.0, né, os Estados Unidos revenda, a Europa também com a nova matriz industrial. É preciso que nós tenhamos a nossa marca país e nós tenhamos o nosso plano, com metas, programas, prazos claros. O custo Brasil passa, obviamente, pela reforma tributária que já foi mencionada, passa, sim, por linhas de financiamento, com juros mais baixos, com carência. Nós tivemos o Pronamp recentemente, em relação à questão do micro, pequeno. É importante nós termos um olhar especial para micro, para pequena indústria, para média indústria, com olhar diferenciado. Nós temos que avançar naquilo que é a indústria do conhecimento. Eu não falei, achei que alguém fosse perguntar, e aqui acredito que seja esse o momento. Nós temos que entender que a indústria do conhecimento é muito mais do que o ABC e muito mais do que um curso profissionalizante para o nosso jovem. Ciência, tecnologia, inovação. Como nós temos a Embrapa, nós temos a Embrap, com 45 unidades espalhadas no Brasil. É trazer toda essa expertise. Inovação, que a indústria faz tanto e gasta tanto, tem que ser uma parceria de todos nós, o governo federal, os governos estaduais, a iniciativa privada, a sociedade civil, para que a gente possa ter. Licenciamento ambiental é algo que a gente precisa ter coragem de dizer, né? Com muito cuidado, muito critério, mas estabelecendo quais são realmente as atividades de risco e quais não são, desburocratizando, agilizando, tendo menos discricionariedade na hora de um fiscal poder aplicar ou não uma multa, para dar essa segurança jurídica de quem tem boa-fé, cumpre a legislação e depois recebe, depois de alguns meses ou anos, uma multa por algo que achou que estava cumprindo. Passa pela segurança jurídica, passa por leis claras, passa por uma série de situações que estão no plano e que vocês nos apresentaram e que nós estamos colocando também no nosso plano de governo. Estou preocupada que já está faltando 2 segundos aqui, mas depois a gente pode conversar e apresentar aos senhores e às senhoras, né, o plano de governo para o setor empresarial que nós estamos fazendo.